É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em casa. Algumas pessoas me perguntaram, professor, você pode disponibilizar as aulas em PDF para nós? Bom, aí ó, minha tela do Moodle está aí. Você vai perceber que todas as aulas, ó, eu estou lá no topo do Moodle, todos os 15 encontros já estão lançados lá. O plano de ensino está lá no início, lá em cima, tá? Eu não mudei o plano de ensino, por isso que eu não te carreguei outras coisas, porque a gente está seguindo exatamente o plano. Tem aqui um conjunto de livros e polígrafo para você dar uma olhadinha, para você ir seguindo o conteúdo. Tem algumas coisas boas ali. Enfim, tem podcast. Aqui, esse bloco inicial é só um início. Logo depois tem a aula 1 e 2, ó. Tem a aula 1 e a aula 2 gravadas em vídeo e áudio para vocês que também querem consolidar, querem repetir, querem ver de novo. É importante sim ver de novo, ver 3, 4 vezes até entender melhor aquele conteúdo. E o PDF está aqui, ó. Tem até o símbolozinho da Adobe, ó. PDF da aula 1 e 2. E pasmem, para quem ainda não entendeu, todas as 15 aulas já estão ali, desde o primeiro dia de aula, já estão no Moodle, tá? Então eu estou reforçando isso contigo, as aulas já estão aqui. Quem está me pedindo os PDFs, tá? O pessoal está me mandando e-mail e também às vezes nos comentários. Tá aqui, ó, aula 1 e 2. As tarefas, ó, tem só 7 pessoas que participaram até agora. Tá, eu sei, tá todo mundo abalado, mas assim, rede social não te alimenta, tá? Não te alimenta. Você sabe disso, não preciso insistir contigo, mas eu tô insistindo, tá? Essas duas tarefas da aula 1 e 2, elas são opcionais, quer dizer, uma ou outra, né? Elas não são opcionais, mas é uma ou outra que você deve fazer, ok? Mas tem gente que fez as duas e maravilhoso, parabéns. Aula 3, olha lá o PDF da aula 3, tá? Olha a videoaula da aula 3, tá aqui. Olha o vídeo de socorro para a solução do desafio, em que eu preencho a planilha junto contigo. Aquela planilha que a gente preencheu na aula passada, tá aqui também, tá? Em vídeo, para você consumir. Vários vídeos de suporte no Moodle também. Então, para quem pediu a aula 3, já está lá desde o primeiro dia de aula, em PDF. Claro, a aula 4 não tem o PDF, por quê? Porque foi o preenchimento da planilha, mas a planilha está lá, tá? Eu vou começar depois com essas respostas, com essas perguntas aqui, eu mandei ontem por e-mail para ti, tá? Na aula 5, que é a aula de hoje de fato, a aula 5 e 6, está lá o PDF também. Tá? Então eu acho que você já entendeu, eu não vou baixar, não vou ir adiante porque vou me tornar repetitivo. Todas as 15 aulas em PDF já estão lá. Como identificar um PDF? Tem o símbolo da Adobe, olha meu mouse ali. Para quem não conhecia, esse é o símbolo da Adobe, tá lá, tá bem? É só clicar e baixar. Também tive alguns comentários, professor, eu não sei usar o Moodle. Não tenho que saber, você sabe usar a internet, você nasceu na internet, você nasceu com a internet nas mãos, eu não tenho que te explicar. Você clica e baixa, só, é simples, não tem muito mais. Clicou, baixou, abriu. Isso eu sei que você sabe fazer, então, legal. Eu quero pelo menos 2 pessoas que estejam presentes para me responder exatamente o que eu te perguntei lá na aula 4, que na verdade já estava descrito isso, mas como eu vi que vários estavam com dificuldade, eu estou selecionando na tela aí para vocês, que vocês consigam, por meio da planilha que nós preenchemos na semana passada, que vocês consigam me dizer qual é a tua avaliação em relação ao resultado da planilha. A planilha ela te dá condições de resolver isso, de me explicar, essa empresa é viável? Olha só, aqui a última pergunta, ó. A empresa é viável com a configuração de investimentos que nós fizemos? Investimentos em mídia, ela é viável? A remuneração que você configurou para a agência, ela é suficiente para pagar os custos fixos e variáveis? Ou seja, é uma remuneração adequada?
os investimentos em mídia foram adequados para gerar resultado para o cliente, porque isso você tem responsabilidade. Você recebeu R$200 mil do cliente. Como é que você colocou isso ao longo do ano? Esse resultado essa distribuição de mídia gerou resultado para o cliente? Isso você precisa e consegue agora resolver. A primeira coisa que eu quero que tu respondas: R$200 mil é muito ou é pouco de investimento em verba de comunicação? Muito cuidado com o que você vai me responder. R$200 mil de verba de comunicação. Isso tem a ver com a aula de hoje, tá? É uma revisão, é uma consolidação do que a gente falou na outra aula, mas também tem a ver com a aula de hoje. Nós vamos falar de composição de verba do próprio cliente, como ele decide quanto ele vai investir junto com você, e do outro lado, como você faz a composição de remuneração da tua empresa, da tua agência, tá? Então eu quero que tu me responda agora. R$200 mil do ponto de vista do cliente, é muito dinheiro ou é pouco dinheiro para comunicação? Luli, eu vou falar por áudio que eu acho mais fácil do que ficar Eu escrevendo. também, acho melhor. Então, pensando assim, pensando que a maioria das nossas empresas são micro e pequenas, eu acho que o investimento de 200 mil, até para as médias, eu acho que é um investimento bom pelo ponto de vista do cliente. Porém, tem que entender que ele não pode ficar toda hora aparecendo na TV, porque é um custo muito elevado. Eu acho que tem essas ponderações, sabe? Tipo assim, para a empresa, como a Helena falou, a gente viu semana passada com a tabela do Giovanni, foi muito difícil olhar aquele dinheiro com, tipo, mídias tradicionais. Foi que eu optei por não usar nenhuma mídia tradicional, daí a minha empresa se tornou viável e eu consegui ter, tipo, acumular um pouquinho de renda se desse, tipo, se eu tivesse algum imprevisto. Foi isso que eu optei por semana passada. Eu pensei, não vou usar mídia tradicional, por causa dos 20%, que é muito caro e tudo mais, por ações e coisas assim, tipo, outras maneiras de inserções. Perfeito, perfeito, Laura. É uma boa reflexão. Eu vou ver os outros comentários antes de fazer uma ponderação em relação ao que tu falaste, mas é uma boa ponderação. Estamos num caminho, mas precisamos entender muito bem o que significa esses R$200 mil para o nosso cliente, para que a gente possa para que a gente possa unificar esse discurso, se R$200 mil é bom ou ruim, é uma grande verba ou não é. E eu tenho uma solução. Hoje eu vou falar, né? Porque hoje a gente encerra essa planilha, a gente vai adiante. Então hoje eu quero falar para vocês qual é um dos fundamentos que a gente precisa levar em conta aqui. O Felipe disse, acho que depende também do modelo da tua empresa, da empresa de comunicação, né? Imagino, Felipe. Eu concordo contigo, vai depender exatamente do modelo. Mas sempre vai depender. A Paloma falou, acho que depende do tamanho do cliente e de quais mídias escolher para fazer a veiculação. Faz todo sentido o que você falou, vou começar pela Paloma aqui. Porque R$200 mil para uma empresa pequena, de pequeno porte, entendamos o seguinte, eu vou falar mais sobre isso adiante, só para você entender, até 80 mil, já comentei, né? Até R$81 mil por ano de faturamento bruto das empresas, elas podem ser consideradas microempreendedor individual, essa é uma possibilidade. Até R$360 mil no ano, ela é considerada microempresa. Isso do ponto de vista fiscal. E de 360 mil a 4 milhões e 800, ela pode ser considerada, e deve ser considerada, pequena empresa, de pequeno porte. Acima de 4 milhões e 800, ela vai ser considerada média empresa e depois grande empresa. Então, quando a Paloma fala do porte da empresa, sim, R$200 mil é muito para uma microempresa, por exemplo, né? Por isso que eu sempre falo para você avaliar com quem você está conversando, né? Vai vender um projeto de comunicação para uma microempresa e que de novo, a grande maioria das empresas no Brasil e em Santa Maria também, 70% das empresas, micro e pequenas, você vai vender para uma microempresa um projeto de R$200 mil, não faz o menor sentido. Se ela fatura 360 mil no ano,
no máximo, e você pede para ela 200 mil, você pediu praticamente o faturamento inteiro dela, né? Claro, quando eu falo faturamento inteiro, eu sei que eu estou falando de quase metade do faturamento, mas vamos lembrar que a margem de lucro, ou seja, desculpa, o lucro líquido, aquele que fica na última linha, no final das contas, nunca passa de 10% a 15%, né? Então, você não pode pedir 200 mil reais. Você tem que adequar o tamanho do seu projeto. Para uma pequena empresa que vai de 360 mil a 4 milhões e 800, e nós vamos combinar que essa margem, esse range é muito grande, é um absurdo que o Brasil considere uma empresa que fatura 361 mil, você vê que ela já passou para pequena empresa agora, né? 361 mil reais no ano, ela é pequena empresa, ela já não é mais micro, ela era micro até 360 mil. Mas agora ela faturou R$1.000 a mais, então ela não é mais micro, agora ela é pequena. Só que dobra o imposto que ela paga. Mas ela está ganhando R$1.000 a mais no ano. Só que dobrou o imposto dela. Tu entende que isso não faz o menor sentido. Mas esse é o país que a gente vive. Mas tu entende também que 360 mil até 4 milhões e 800 é muita diferença. A gente fez essas contas na aula passada. Absurda a diferença. Né, de porcentagem que você ganha. 10% de lucro líquido de 361 mil reais é uma coisa, agora 10% de 4 milhões e 800 é completamente diferente, uma realidade completamente diferente. Você tem muito mais liquidez. Então por isso que o que a Paloma falou sobre o tamanho do cliente faz todo sentido. Se eu conseguir avaliar, e devo conseguir pelo menos avaliar no início da conversa, o porte desse cliente, o faturamento que ele tem, aí eu consigo tomar decisões muito mais claras, muito mais conscientes, muito mais coerentes, acho, essa é a palavra, muito mais coerentes com a realidade dele. Então, 200 mil reais é uma excelente verba para uma empresa que fatura 4 milhões e 800, 3 milhões, uma excelente verba, mas não é uma boa verba, é demais para uma empresa que fatura 1 milhão. Para uma empresa que fatura 1 milhão no ano, 200 mil reais é muito dinheiro. 200 mil reais é 20% do faturamento total da empresa. Você investir 20% do faturamento do teu cliente em comunicação é bastante dinheiro. Eu diria, é um absurdo, é muita grana. É demais, quer dizer, seria lindo se você conseguisse, mas você não consegue. Por quê? Lembra, porque não sobra 10% lá na última linha. O lucro líquido da empresa não dá 10%. Tá entendendo? Então é essa consciência mercadológica que você tem que ter como publicitária e como publicitário. 200 mil reais é muito dinheiro para uma empresa que fatura 1 milhão. Para uma empresa que fatura 2 milhões, é 10% do faturamento bruto dela. Também está numa linha tênue aí de ser muito dinheiro também. Tu está entendendo agora o porquê que as empresas não investem em comunicação? Aquela primeira pergunta da primeira aula que a gente fez. Porque custa caro, 200 mil é muito. Beleza. Agora, é uma boa verba 200 mil reais? Nossa! Para uma empresa que fatura 3 milhões, vamos partir daí, tá? Uma empresa que fatura 3 milhões de reais para mais, investir 200 mil já começa a ser possível em comunicação no ano. Muito bem. Para esta empresa, ou para cima disso, desculpa, eu vou fazer só um parênteses. Para uma empresa que fatura, que tem um lucro líquido de 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões, como a gente está vendo agora nessa crise, né? Magazine Luiza, que teve bilhões de lucro no ano de 2019. Investir 200 mil reais é pouco e insuficiente. Então também é ruim, é uma verba ruim, é uma decisão ruim. Tá? Voltando. 200 mil reais para uma empresa que fatura 3 milhões é possível, é uma boa verba e é uma verba suficiente para você investir em televisão. Só que, se você pega
Agora eu vou comentar o que a Laura comentou, tá? Se você pega 200 mil reais, eu vou usar minha planilha ali, tá compartilhada contigo, imagino que todos estejam vendo a planilha, né? Se você pega e coloca os 200 mil reais, olha lá, ó, tá? 200 mil reais. Se você coloca esses 200 mil reais em mídia TV, eu vou colocar só no primeiro mês para facilitar a conta, tá? Mas pensa que isso foi durante o ano inteiro, 200 mil reais, só para facilitar a conta, ok? O que isso gerou para ti? 40 mil reais de faturamento bruto no ano. Pega esses 40 mil e divide por 12. 16 mil seria o investimento que você faz por mês em mídia, TV, para que você chegue no final com quase os 200 mil, tá? Eu vou ter que botar mais 8 mil aqui, então vou botar nos últimos meses 20 mil e 20 mil, só para arredondar. Gastamos toda a verba, tá? Foram os 200 mil reais gastos ali. Muito bem. Olha só o que isso vai te gerar. R$ 3.200 de faturamento bruto por mês. E aí que vem o pulo do gato. É uma verba muito boa de comunicação para o teu cliente. E ela, R$ 16 mil em TV por mês, em TV local, é muito bom para o teu cliente. Então, a tua primeira decisão deve ser, é bom para o meu cliente? E essa configuração de verba que eu estou te mostrando na tela é muito boa para o teu cliente. Por que é muito boa? Porque esse cliente precisa de mídia de massa. Por menos que você assista televisão aberta, você há de convir comigo, aliás, há de concordar comigo, que não é uma opinião, que o Big Brother, atingindo hoje os níveis astronômicos de votações, foram bilhões de pessoas que votaram nesse último paredão, a televisão ainda é o principal veículo de comunicação consumido, ou pelo menos um dos principais. A internet está crescendo, as redes sociais estão crescendo. Sim, claro que sim. Mas a televisão ainda é um veículo, e vai ser, por muitos anos ainda, um veículo extremamente importante para atingir massa de pessoas. Para atingir nichos de pessoas, temos que concordar que a internet, a presença digital, é fantástica, principalmente as redes sociais. Mas para atingirmos massa de pessoas, a televisão ainda é um veículo muito forte. Portanto, investirmos R$ 16 mil por mês e darmos um reforço de R$ 20 mil nos últimos 2 meses é uma boa decisão. Principalmente para esse cliente que precisa faturar lá os seus 3 milhões, 4 milhões. Para faturar isso, não é com meia dúzia de pessoas comprando na sua empresa. Faz sentido? É com massa de pessoas comprando na sua empresa. Portanto, é uma boa decisão. Só que faturar 3.200, que é o máximo que você consegue com isso, porque você tem 20% de comissionamento em cima daquele dinheiro. Isso vai te gerar 40 mil reais de faturamento no ano. Isso vai te gerar 3.200 a 4 mil reais lá nos últimos 2 meses de faturamento bruto. Tu há de convir comigo que isso é pouco para a tua empresa. É pouco para remunerar o teu trabalho, exceto se você fizer o que eu vou fazer agora. Veja que a minha planilha está zerada, apenas tem os impostos pagos, tá? Que são 19%, que é o que o imposto vai te cobrar, tá? Com esse faturamento você vai pagar um pouco menos, tá? Bota ali R$400, mas de 3.200, R$400 já é do chefe mor. Então, nós temos esta configuração e precisamos dar um jeito nisso. Qual é o jeito que a gente faz? A gente vai para o aluguel. Primeira coisa que você faz, vai para o aluguel. Se você for para um aluguel tradicional, de uma sala tradicional, vamos colocar aí R$1.500. R$1.500, aí a gente já tem lá no saldo atual, sobrou R$1.000. Já foi, porque tem 600 aqui de impostos e pronto, terminou.
Essa empresa que eu configurei para vocês, ela não vai dar lucro nunca se você for para um modelo de empresa tradicional. Ainda mais se eu colocar aqui outras coisas, como, por exemplo, contratar mais alguém, além de você mesmo. Se você contratar mais alguém, além de você mesmo, aí já era. Tu vê que eu não preenchi nenhum outro custo, porque eu não preciso. Tá? Olha só, eu vou colocar R$ 1.200, que é mais ou menos o piso salarial da nossa área. Olha só, o que gerou um total de saídas de 3.660, mas o seu faturamento era 13.200, né? Já entendeu onde é que a gente vai chegar. Mais o salário do chefe, que é o, entre grandes aspas, aqui eu estou falando, sendo irônico, obviamente, o imposto, né? O seu saldo atual é de negativos R$ 1.084. Negativo. Então você não precisa fazer muito mais exercícios para entender que lá no final do ano você vai ter um prejuízo de mais de R$ 10.000, né? 12 mil, 13 mil reais, mais ou menos, de prejuízo que você vai ter. Isso na melhor das hipóteses, porque o prejuízo vai ser muito maior. Então, se você configurar essa empresa de forma tradicional, ela não vai funcionar. Não assim. Então você precisa ir para um coworking, você precisa trabalhar num home office. No Lab 1188 você vai pagar, se eu não me engano, são R$ 600 por mês e isso já ajuda bastante. Tá? E aí, internet você não paga, luz você não paga, água você não paga, porque está tudo incluído, condomínio não paga, contador, vai para um contador. Você vai estar configurado como MEI aqui, você não fatura R$ 81 mil no ano, você fatura R$ 40 mil no ano. Né? São os 13.200 por mês, mais os 4 mil lá do último mês, né? Dos últimos 2 meses. Contador você não precisa, mas você pode até contratar um contador online, está incubado na UFN, como eu já falei. Ele, se eu não me engano, custa R$ 25 por mês para fazer esse trabalho para você. Ajuda, recomendo. E pronto. E mais o seu Prolabore. Mas olha aqui, ó, o total de saídas já deu... Opa, tem que zerar esse salário aqui. Eu nem considerei que você não estava ganhando nada na última configuração, né? Vou colocar o teu Prolabore, que é o resto. É o resto que deu. Vou ver quanto é que deu aqui. 1.951, ó. É o que você pode ganhar. 1.951, tá? É o teu encargo... Desculpa, é o teu Prolabore. 1.951. Olha como vai zerar lá embaixo, ó. Não sobrou nada. Mas pelo menos você vive bem. Essa é a única possibilidade, uma das únicas, óbvio, com possibilidade de você conseguir resolver essa empresa com essa grana do seu cliente aí, tá? Por que eu estou dizendo que é uma das únicas? Porque, de novo, 200 mil reais, tu achas justo com o teu cliente tu pegar daqueles 200 mil reais e ver assim, não, mas 3.200 é muito pouco para eu sobreviver, para minha empresa se manter. Então aqui eu tenho que botar mais um FII de 3 mil reais. Pô, o cara já está te pagando 3.200 e você vai botar mais 3 mil reais. Você está comendo verba do cara. Veja, até dá, tá? Até dá. Nessa configuração até dá. Dá 6.200, mas isso por mês. 6.200 por mês, tá? Mas isso não vai resolver a tua vida também. Continua sendo um faturamento baixo. E vamos lá, combinando. Não vamos tirar 3 mil aqui, mais 3 mil aqui, a gente vai ter que tirar 3 mil aqui. Então dá 13. Tá? 13 mil vai baixar um pouco o teu... Tu entendeu por quê, né? Eu botei 3 mil de fio, eu tenho que tirar 3 mil daqui de cima, porque senão não vai fechar a verba lá no final. E aí aqui embaixo o comissionamento muda também, né? Porque são 20%, não é mais de 16 mil e sim de 13 mil. Então agora tu tens aí 5.600 de faturamento bruto no mês. Não resolve a tua empresa. E mais do que isso, eu já começo a achar um pouco complicado você cobrar do seu cliente. Porque aí você não está mais pautado no resultado do seu cliente, e sim pautado em resolver a sua vida econômica, a vida da sua empresa, economicamente. E você não pode fazer isso. Então eu lanço um desafio para vocês. Agora, nós temos 2 configurações possíveis que tentam viabilizar a nossa empresa, tá? Cobrando um FII também, e a outra sem cobrar FII, só o comissionamento, e injetando toda a grana do cliente em mídia.
o que é muito justo com ele. Mas é um pouco injusto com você, eu entendo. Agora o meu desafio é o seguinte: e se você não cobrasse FII e cobrasse e colocasse todo o dinheiro do cliente como estava configurado antes? E se você olhasse para essa planilha aqui e visse exatamente o que você está vendo, 13.200 por mês é o que você está faturando. E a gente já entendeu que é um faturamento baixo. E se você quisesse crescer? Eu gostaria que você ponderasse a respeito dessa condicional que eu coloquei agora para você. E se você quisesse crescer, o que você precisaria fazer? E se eu já tivesse tomado a decisão de assumir um aluguel de 1.200, 1.500? Estou sendo bem realista com o aluguel, tá? Pode ser um pouco menos, um pouco mais. Considerando que eu não estou nem cobrando condomínio, nem nada. E não estou colocando mais outros custos aqui. Mas você já entendeu porque você já preencheu a planilha. Me responde aí, agora a bola está contigo. E se você quisesse crescer com esta empresa, o que você faria? O que você precisa fazer para que essa empresa dê certo? Para que essa empresa consiga cobrir os custos de R$ 1.500 de aluguel, para poder contratar mais gente, para poder aumentar esse faturamento? A minha pergunta é mais simples. O que você precisa fazer para aumentar esse faturamento? Você já viu que você não consegue sacrificar esse cara mais aí, essa pequena empresa, né? É uma empresa, a gente já entendeu que é uma empresa de pequeno porte, tá? Essa que investiu R$200 mil e que deve faturar ali acima de 3 milhões de reais no ano, tá? E a gente já entendeu também que esse cara aí, essa cara aí não tá rica, tá? Não tá rico. Ela simplesmente está dando os seus pulos para conseguir sobreviver bem, para que sua empresa viva bem. O que você precisa fazer? Você vai pegar toda essa grana aí, reduzir, por exemplo, o investimento em mídia TV para colocar mais dentro do FII, dentro de projetos pontuais? O que você vai fazer? Bom, a Renata disse o que eu queria ouvir. Ter novos clientes. Embora pareça, né? Pô, o cara deve estar ouvindo, vocês devem estar ouvindo aí no novo, aí atrás, né? Pô, peraí, era isso que ele estava perguntando? Sim, era isso. Era isso. Ter novos clientes. Pegar mais jobs, diz a Helena. Sim. Exatamente. Captar outras contas, a Amanda falou. Exatamente isso. É esse o ponto. A gente não pode sacrificar um cliente para resolver a nossa vida, entendeu? A gente tem que pegar a verba dele e distribuir dentro de uma lógica de comunicação, não dentro de uma lógica econômica que resolva a nossa vida. Por isso que esse desafio, você vê que é a terceira aula que a gente fala sobre ele, porque ele faz a gente operar todas as variáveis que a gente está falando em aula das últimas vezes aí. Inclusive, a gente está falando de plano de mídia aqui também, se você não entendeu ainda. E o plano de mídia tem que ser baseado no objetivo do teu cliente, no objetivo de marketing, e daí depois no objetivo de comunicação, e não no teu objetivo de agência econômico. Pô, preciso pagar meu aluguel, preciso pegar essa grana do cara e meter no meu aluguel. Você vai ficar com esse cara, você não vai terminar o ano com esse cara. Você não vai terminar o ano com ele. Já volto a ler os comentários aqui, embora vocês vão colocando. Se você for pensar, quem já operou mídias e redes sociais aí, pô, mete R$ 1.500 por mês nisso. Dá para fazer um negócio legal, né? Dá para gerar resultado. Um bom resultado razoável. Dá para gerar. Então, eu não estou falando de R$200 mil no ano, gente. Eu estou falando de 24, 25 mil reais no ano, um pouco mais, 30 mil reais no ano. É bem menos do que esses R$200 mil. E já dá para fazer um monte de coisa. Isso é onde eu quero chegar. Tu não precisa de R$200 mil para fazer com que o negócio dê certo num projeto de comunicação. De um negócio pequeno, tá? Um negócio que não precisa de atingir massa, todo o Brasil, por exemplo. Entenda bem o contexto que eu estou falando. Você não precisa disso. Você, com R$30 mil para uma empresa de pequeno porte, você consegue fazer um bom projeto de comunicação, desde que você faça uma boa distribuição de mídia. Mas esses R$30 mil que foram investidos no ano também não sustentam a tua empresa de comunicação. Então o que você precisa? Disseram vocês todos aí, né? Exceto o Maurício, que eu acho que teve uma ideia melhor. Investir em ações
do Magazine Luiza pode... Agora, hoje eu não investiria em ações, mas por incompetência minha de investimento em ações, né? Ou competência, né? Porque eu sei que não sei e tenho a competência de saber que não sei, né? Então eu não investiria em ações hoje. Esse é um mercado muito louco. Captar em... o Léo falou, primeiro não pagaria 1.500 de aluguel durante uns meses. Claro, não, exato, mas aí não pagar este aluguel eu já fiz o exercício. Agora a minha pergunta é você pagando isso, tá? Se você tivesse que pagar esse aluguel, o que você precisaria fazer, tá? Mas claro, no início a primeira configuração é coworking ou trabalhar no home office mesmo. A Helena falou, pegar mais jobs. Exatamente, porque pensando que o começo de carreira é bom deixar o cliente contente. Não é só início de carreira não, é sempre. Você precisa satisfazer o seu cliente, né? Antes eu mencionei, se você pega e faz uma gestão ruim dessa grana dos 200 mil reais do teu cliente e mete tudo em FII para sustentar a tua empresa, para poder contratar um monte de gente, enfim, cara, você não fica 2 meses, 3 meses com esse cara vai olhar e diz, cara, essa agência está me roubando. E com o perdão da palavra, sabe? Talvez você não esteja roubando, mas sendo irresponsável com a alocação da verba do teu cliente. Então, você tem que satisfazer o cara em 2 aspectos, gerir bem a verba e gerar resultado com essa verba. E a Renata, por último, fala, e o melhor seria clientes menores, não? Porque assim facilitaria ter mais clientes, ainda mais sendo uma pessoa só trabalhando. Não, eu não posso te dizer isso, eu não posso te dizer sim. O importante é você ter um volume financeiro de caixa entrando no seu de FII, por exemplo, ou de comissões, que seja suficiente para pagar as tuas contas e que seja suficiente para gerar lucro. Isso a gente vai chamar de ponto de equilíbrio e aí depois passar o ponto de equilíbrio para que a gente possa gerar lucro, né? O ponto de equilíbrio a gente paga as contas e empata, tá? Em inglês também é muito comum a gente ouvir break even. Isso é o necessário, ter um número mínimo de empresas para gerar receita para pagar as contas e depois, num segundo momento, gerar lucro. Se essas empresas são micro ou grandes, isso depende da tua estrutura e como você consegue agir. Se você tiver uma grande empresa dentro do seu portfólio, ela certamente vai ser responsável por uma grande parcela do teu faturamento. Eu vou exemplificar na planilha, jogando de novo aqui, aumentando essa verba aqui não seria mais de 200 mil reais, e sim de 2 milhões. Eu vou digitar só aqui na primeira linha, tá? Na primeira coluna de novo, só para facilitar a conta, para a gente saber quanto é que vai dar. 2 milhões, tá? 2 milhões de reais investidos em mídia TV, só em mídia TV, te gera um faturamento de 400 mil reais no ano. 400 mil reais no ano. Isso é bastante dinheiro. Eu estou botando um zerinho a mais na nossa conta para chegar num investimento de 2 milhões, tá? Então, por mês, você tem um faturamento de 32 mil reais com um cliente que investiu 2 milhões no ano. Poxa, peraí, esse cliente já viabilizou o teu negócio. Então, ele é responsável por 100% do teu faturamento. Agora, isso é muito preocupante, por isso eu estou usando o comentário da Renata para fazer uma reflexão com vocês. A gente tenta utilizar a regra de Pareto, que é 80-20. Seria o seguinte, esse cara aqui, esse cliente grande, ele está sendo responsável por 100% do teu faturamento. E aí, acontece uma crise mundial, como está acontecendo agora, e ele simplesmente decide cancelar essa verba de comunicação. Por quê? Porque ele decidiu, ele precisa agora investir na produção de álcool gel, ele vai fazer a doação desse álcool gel e ele não precisa fazer comunicação para isso. Por quê? Porque ele simplesmente tem demanda, né, para isso, é só ele fabricar e vender, porque a demanda já existe, né? Tá faltando produto, né?
E o que isso importa? Importa que ele não vai mais ser o teu cliente. E aí, da noite para o dia, esses 160 mil reais viram zero. E aí a tua empresa quebra. Da noite para o dia. Então, não é bom e nunca será você pautar o seu trabalho, a sua empresa, sustentar a sua empresa com apenas um cliente.Esse grande cliente aqui deveria ser responsável por 20% do teu faturamento. Isso significa que você esses 32 mil reais aqui que estão entrando agora, ele deveria ser apenas 20% do teu faturamento. O restante dos outros 80% deveria vir de outras contas, de outros clientes. E esses clientes, sim, agora sim, Renata, chego na tua questão, estes clientes, esses outros 80%, deveriam ser menores, necessariamente. Por quê? Porque aí, quando eu perco um cliente, ele não tem um impacto econômico gigantesco na economia da minha empresa de comunicação. Ele tem um impacto, sim, sempre vai ter, mas é um impacto de uma conta. Aí são clientes que geram ali um faturamento de 12, 15 mil reais no ano, ou como aquele outro de 200 mil, que gerou 40 mil reais no ano, né? Esse outro cliente aí, se ele sai, a gente perde por mês uma fatia de 3.600. Aquele cliente antigo de 200 mil reais no ano, que a gente fez os exercícios até o momento, te gerava 3.600 reais por mês de faturamento bruto. Se você perde esses 3.600, você vai combinar comigo que você perdeu talvez um funcionário. Tá? Você acaba perdendo aquele faturamento que era responsável a um funcionário. Aí você tem que decidir também. Olha como essa planilha ela é importante para um monte de decisões que você vai ter que tomar na sua vida um dia ou outro. Tá? Obviamente se você for empreender, mas também se você for funcionário de uma empresa, você vai compreender o que está em jogo, como é que as coisas funcionam. Vamos lá. Vamos dizer agora que a nossa empresa de comunicação tem 2 clientes apenas. Um que traz um faturamento bruto de 32 mil reais por mês, que investe 160 mil por mês em mídia, e outra que investe apenas 16 mil reais por mês em mídia, e isso nos gera 3.200 reais de faturamento bruto por mês. A gente perde aquele de 3.600 reais por mês e a gente tem que olhar para cá. Lá para baixo. Óbvio que aqui a gente está com 22 mil reais de lucro, não te engana. Essa planilha está mal preenchida, tá? E você não vai atender um cliente que investe 160 mil reais por mês sozinho. Não te engana. Você vai ter que contratar pessoas aqui, tá? Nós vamos botar ali pelo menos mais umas 2 pessoas, 3 mil reais no caso, né? Pagando 1.500, né? Só para facilitar as contas. E depois tem várias outras coisas aqui que a gente tem que pagar, tá? Contador aqui já mudou de figura, contador, tu já não é mais MEI, agora tu é microempresa, então aqui o contador vai dar pelo menos uns 500 pila, tá? Dá para pagar menos, bota aí, enfim, tá? Tu já tá entendendo que o teu lucro aqui começa a ser comido e tem muito mais coisa envolvida ali, tá? Não botei nem custo de software aqui, tá? Bota aí 300 pila no mínimo. Vou botar uns 500 contas de software por mês, tá? Então aí já vai comendo aqui. Beleza. Tu vai olhar para o teu lucro e vai olhar para o teu capital de giro e vai dizer, eu tenho capital de giro suficiente para bancar estes funcionários que atendiam essa empresa que saiu do portfólio? Ou eu vou precisar demitir? Lógico, nunca ninguém quer demitir, mas às vezes é necessário, tá? Vou precisar demitir ou não? Essa planilha vai te dar a condição de decidir isso. Então, voltando ao exemplo que a gente estava dando, 80-20. Esse dinheiro aqui, esse cara que investiu 2 milhões de reais em comunicação é o teu grande cliente. Ele é responsável por uma grande entrada de verba, mas ele não pode ser o único cliente, porque senão, se ele sair da tua conta, se você perde essa conta, você vai à falência. Então você teria que ter mais 80% do resto do teu faturamento dividido entre pequenas empresas ou empresas menores, tá? Que daí vão te trazer uma segurança maior. Por que várias outras empresas no teu portfólio? Porque se uma sai, o teu negócio não vai à falência.
E se esta empresa sai, esta que investe R$32 mil por mês em ti, se ela sai, ela também não te leva à falência, porque tu tens 80% do teu faturamento garantido já com outras empresas pequenas.